E aí, vamos para o segundo passo? Quem quer caminhar mais para a maturidade? Começamos semana passada, introduzimos nossa série de mensagens sobre caminhos para a maturidade. A ideia dessa série vai ser nós caminharmos caminhos árduos que fazem a gente crescer. E não tem crescimento sem dor. Esquece, já falei isso na semana passada. Não tem crescimento. No pain, no gain. É isso. Sem dor não tem ganho. E crescimento, em todos os sentidos, resulta em renúncias. Então, o que a gente vai fazer nesse período agora, nessas 7 semanas, é trabalharmos áreas de libertação dentro de nós que nos fazem crescer. Então, provavelmente, assim como eu sou confrontado pela palavra, você também será. Não fique com raiva de mim, porque fique com raiva junto comigo, não de mim. Tenha raiva como eu também tenho, tá? Raiva de saber que, cara, tem que melhorar muito. Essa é a minha raiva que eu tenho quase cotidiana. Eu quero que você fique com raiva comigo, não comigo, mas comigo, ok? Vamos lá então. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive também essa semana. Até compartilhei com os pastores no nosso tempo de oração. Foi um período em que Deus me pegou na minha gola e falou: esse é você. É maravilhoso, né? Quando a gente está chateado, mal-humorado com algumas coisas, Deus fala: esse é você. Tu fala: não, esse não, é tu sim, não, pois é, descobri que eu sou. Essa semana tive um tempo de oração com Deus e foi bem difícil para mim digerir o que Deus me falou. E eu quero compartilhar com você, falando um pouco sobre uma expressão que é nova, né? Nossos pais não usaram isso, mas a geração de hoje usa muito, que é a geração do mimimi. O que é o mimimi? Mimimi hoje é o quê? É sinônimo de pessoas que se ofendem facilmente, ou pessoas que não possuem maturidade para discutir alguma coisa, mimizentos, que se fecham na sua opinião e não conseguem ouvir nada diferente, que já quer dar chilique, mimizentos. É o verdadeiro choramingão, que se ofende facilmente e porque está ferido, adora ferir os outros. Então, mimizento geralmente é o reclamão, é o choramingão. Esse é o mimizento. E muitos mimizentos são disfarçados de durões, maduros, mas na verdade são pessoas que são frágeis, que são facilmente enganadas. Não são enganadas porque são fáceis de manipular, são enganadas porque elas são consumidas por aquilo que elas sentem, e porque ela sente dor, ela acaba sendo uma pessoa dura, resistente. Ela acaba se permitindo que são facilmente feridas. E porque então começa a ser ferido, uma pessoa ferida fica lambendo sua ferida e não consegue ver ninguém bem. Então está todo mundo rindo, está assim, né? É a pessoa amarga. Por quê? Porque foi ferido. E quem é ferido não suporta ver ninguém alegre. Então, o mimizento, por mais que se passe de maturidade, aquela pessoa que vai sempre ser aquilo. Tá rindo por quê? Parece criança. Tá alegre por quê? A vida é difícil. O tempo todo dando sermão nos outros. Quando, na verdade, é para esconder uma fragilidade que a pessoa tem. De que foi ferido, não resolveu e por isso não suporta a alegria alheia. Pronto. Isso aí é o mimizento. E é óbvio que se relacionar com o mimizento é difícil. Não é tão fácil. Porque geralmente os mimizentos são muito negativos, pessimistas, né? São pessoas que
só vê o lado ruim da pessoa, sempre desconfiada, sempre o lado ruim da circunstância. E ainda que de fato seja ruim, não conseguem olhar para além de si mesmo, só olham para a sua dor, só olham para o seu umbigo. São pessoas possessivas e não aceitam dividir a amizade. Ou seja, o mimizento, ele sempre tem a galera certa para andar, porque ele não abre a amizade. É o grupinho, é a panela. Só que aí Jesus, ele vai falar a respeito dessa condição dos últimos dias. E sabe o que é mais legal? Que eu descobri que eu sou mimizento. Cara, isso me revoltou. E por isso que eu quero te chamar para revoltar também hoje. Quando eu comecei a ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, se abre comigo lá, Mateus capítulo 24, que vai falar dos últimos dias. E os mimizentos estão aqui nesse texto. Eles estão aqui. Eles estão aqui nesse texto. Jesus está falando que nos últimos dias os mimizentos vão aparecer direto. Direto. E aí, cara, eu fiquei bravo, porque eu falei, cara, eu sou um. E eu espero que você se ache um também hoje, ou tomara que você não se ache, né? Você passe na prova. Eu não passei. Diz assim, ó, versículo 3 ao 13. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos últimos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês, igreja, serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, ou seja, nesse fim dos tempos, muitos ficarão escandalizados. E porque estão escandalizados, trairão. E porque traídos, odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aqui, vamos lá. Está vazio. Jesus, ele faz um cenário a respeito do início das dores. E nós não temos dúvidas que nós estamos no início das dores. Acho que isso aí é unânime aqui entre nós. Porque estamos vendo perseguições, nações contra nações, guerras, fome, injustiça, tudo que a gente vê hoje em dia. Vai ter isso. Você vai ver lá na Síria agora. Gente, os cristãos, só porque são cristãos, estão morrendo. Perseguidos, decapitados, mortos publicamente. E ninguém fala disso, mas está lá. Quando Jesus está falando aqui sobre esse cenário de fim dos tempos, ele começa a falar sobre um cenário lá fora, e depois ele fala um cenário dentro. E aí ele se dirige a nós, porque ele fala assim, ó, muitos serão escandalizados, porque a maldade vai aumentar, o amor de muitos esfriará. Então, muitos escandalizados, muitos perseguidos, muitos esfriarão. Afinal de contas, quando Jesus está falando sobre
muitos serão enganados, muitos escandalizados, muitos traídos, muitos perseguidos. Ele está falando de quem? É da sociedade em geral? Esse muitos é apenas volume de gente? Quando ele fala assim, por aumentar a iniquidade, por aumentar a maldade, o amor de muitos esfriará. Ele está se referindo a quem? Ao amor da sociedade? A quem Jesus está se referindo nesse muitos? Quem são esses cujo amor vai esfriar nos últimos tempos? Quem são esses que nos últimos tempos vão ser enganados? Quem nesse último tempo não vai conseguir demonstrar o amor de Deus? É o mundo? E a gente está bem na fita? Não é. Por que você disse que não é, pastor? Por causa dos últimos versículos, quando ele fala, por se aumentar a maldade, o amor de muitos esfriará. Quando a gente fala de amor na Bíblia, se você for, a tradução português, amor é amor. Mas no original grego, ele tem diversas formas para falar sobre amor. Uma delas é phileo, que é o amor de gente. Eu amo você, você me ama. Amor de amigo, amor de pai, de filho, amor de seres humanos. Mas o grego original, quando fala esse amor esfriará, não é o amor filho, é o amor ágape. Está lá, ágape. O amor ágape é o amor que Deus derrama sobre nós. É o amor de Jesus derramado no ser humano. Se ele está falando que muitos serão enganados, muitos serão traídos, muitos serão escandalizados, e porque essa maldade vai aumentar de tal maneira, o amor de muitos vai ser esfriado, esse amor é o amor derramado de Deus. A quem ele se refere? A quem tem o amor ágape. Quem tem amor ágape? Aqueles que Deus derrama o seu amor. E quem são aqueles que Deus derrama o seu amor? Aqueles que têm o Espírito Santo. A sua igreja. Então, esse finalzinho aqui é para nós. É deixando claro que isso tem a ver com a gente. É a igreja. Esse é o amor de Jesus. O que Jesus está dizendo é que nos últimos dias, antes dele voltar, nós vamos ter uma igreja que não vai conseguir amar como Jesus. Muitos não conseguirão amar como Jesus, porque o amor vai se esfriar. As pessoas não vão conseguir demonstrar amor de Jesus, porque se tornaram talvez mimizentos, como eu. Não suportaram perseverar até o fim no amor de Jesus. Amo a Jesus, tenho o amor de Jesus, mas é tanta paulada que a gente toma, tanta, que você já não acredita mais que haja amor, e você mesmo vai se deixando enganar ao ponto de você não amar as pessoas como Cristo ama. Já vou chegar lá como é que eu descobri que eu sou mimizento. Porque a verdade é que sem Deus, nós só podemos amar com amor filial, que é o amor egoísta, que é o amor, é um amor que não pode ser dado sem ser retribuído. Você só ama quem te retribui. Você ama sua mulher porque sua mulher te retribui. Você ama seu marido porque ele te retribui. Você ama seus filhos porque ele te retribui. Você ama seu pastor porque ele te retribui. Você ama o seu irmão porque te retribui. Você ama teu líder porque te retribui de alguma maneira, nem que seja ligando para você e dizendo que você é legal, mas isso já é suficiente para você amar essa pessoa. Só conseguimos amar nesse nível. Sem Deus, é esse o amor que rege a gente. Um amor em que eu recebo alguma coisa e por isso amo. Agora, o amor ágape que Deus derrama em nós, que é o amor que Jesus derramou lá na cruz, perdoando o meu e o seu pecado, esse é o amor ágape, o amor de quem doou sem esperar nada em troca.
O amor de quem amou sem ser retribuído. Então, os muitos a quem Jesus se refere são os cristãos que o amor ágape esfriou. Por quê? Porque é muita maldade. É muita maldade. E eu, quando eu falo que descobri que sou mimizento, porque eu não queria mais demonstrar amor por uma pessoa que vivia me ferindo. Sabe quando você faz tudo de bom para uma pessoa e a pessoa só te fere? Pensa num bem que você faz, mas o bem que você faz é suficiente para a pessoa te criticar e te menosprezar e te diminuir. É o tempo todo. Nada está satisfeito. E aí, essa semana eu falei, Senhor, cansei. Não dá não. Entendeu? Cada um. Não dá para investir. Não dá. Essa foi a minha oração. E eu fui para a sala orar, já de madrugada, que eu estava com o coração tribulado. Eu comecei a orar. Deus, não dá. Pô, Deus, a gente dá, a gente ama. Cara, Senhor, eu falei, Senhor, tu conhece meu coração. A pessoa não, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que eu estou fazendo. O Senhor sabe o que eu estou entregando. Mas, pô, não tem um refresco, é só paulado o tempo todo, é só ferido o tempo todo. Não dá. Aí, eu contei essa experiência para os pastores aí, na terça-feira, na oração. E aí Deus fala comigo muito pela palavra, né, irmão? Eu fico chateado, oro, reclamo a Deus, e aí eu não ouço nada. Eu fico dando tempo para Deus falar, aí Deus não falou, eu falei, então vou para a Bíblia. Pega a Bíblia. E aí Deus me deu Gálatas 6, versículo 8 e 9. Tem como projetar aí? Gálatas 6, fica ligado aí, projeção. 6, 8 e 9. Diz assim, ó: quem semeia para a sua carne, para cá. Tem aqui no telão. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá para a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos. Até aqui. Aí Deus me mostrou que se eu desanimar, eu não vou colher. Filho, você está semeando esse amor na carne. Você quer ser retribuído o amor que você entrega. Você está semeando um amor carnal, filho. Você não está semeando no Espírito. Porque se você semear esse amor no Espírito, você entrega e não fica chateadinho. Porque está te ferindo. Porque você começa a achar que a pessoa não merece teu amor. Ou pelo menos a sua demonstração de amor. E é isso mesmo. E Deus fala, você não está semeando no Espírito. E se você não semeia no Espírito, não colhe. Porque ele fala aqui no texto, se você semear pelo Espírito, do Espírito você colhe para a vida eterna. Deus está dizendo o seguinte, tem colheita para você, ainda que não seja aqui, mas se não for aqui vai ser na eternidade, mas vai ter. Deus, e o versículo anterior fala assim, ó, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus sabe recompensar. E aí ele fala, não se canse de fazer o bem, porque se você não cansar, não desanimar, você vai colher. Então Deus me prometeu pela sua palavra, que existe uma colheita para mim, desse amor que eu dou. Só que se eu semear esse amor na carne, eu não vou colher, porque eu vou desanimar, como eu estava desanimando. Então eu dou amor, recebo pontapé e você fica ofendidinho, mimizento. Aí eu descobri que eu era mimizento, porque eu estava chateado de ser ferido quando demonstra amor.
e que eu não estava amando com o amor que deveria, que era o amor semeado no Espírito, é o amor ágape, de dar sem esperar em troca. Aí eu tive que fechar a Bíblia e reconhecer que este sou eu. Tive que engolir e falar, vou eu novamente semear amor na vida de quem eu não queria. Por quê? Porque eu preciso semear no Espírito. E é difícil, irmão. É difícil. É difícil. É difícil. Porque Jesus falou assim, filho, foi exatamente o que eu passei. Você quer semear no Espírito? Semear no Espírito é diferente de semear na carne. Jesus falou assim, eu passei por isso. Eu fui abandonado pelos meus amigos. Eu fui traído por um dos meus 12. Eu fui chicoteado. Eu fui humilhado, cuspido, tratado como um vagabundo. Eu morri como um ladrão na cruz, sem nunca ter roubado nada de ninguém. E eu entreguei tudo que eu tinha de amor para um monte de gente que não presta. Para que através desse meu amor, as pessoas passassem a me amar. Hoje, é como se Deus estivesse falando para mim assim, ó, hoje eu estou colhendo o amor que eu entreguei na cruz. Porque hoje, milhares de pessoas me adoram e me amam por causa do amor que eu entreguei para elas. Aí eu, tá bom, Jesus, vou voltar a dormir depois dessa. Como que eu posso deixar? Eu falei, Senhor, como é que eu posso deixar de ser uma pessoa tão frágil a esse ponto? Eu fiquei chateado comigo também, tá? Comigo mesmo. Falei, cara, Deus está mostrando que eu sou frágil. Como é que a gente pode fazer isso? Nesse texto que nós estamos lendo aqui, Mateus 24, eu aprendo algumas coisas. Primeira coisa, semear no Espírito. Quando a gente fala semear no Espírito, é não criar expectativa nas pessoas. Você quer ser maduro? Você quer deixar e não ser um mimizento? Primeiro, não crie expectativa das pessoas, porque isso vai te decepcionar. Se ele falou, Léo, é uma promessa, está escrito aqui, ó, se você não desanimar, você vai colher no Espírito. Os céus vão te dar uma colheita pelo amor que você entrega. Agora, nós andamos num amor que se decepciona, como eu estava. Por quê? Porque a minha expectativa não é atendida. Você, quando entrega um amor, você espera alguma coisa. Não foi atendido, você se frustra. E aí, quando a gente se frustra, a gente fica chateado. Mas a gente só se frustra porque a gente tem expectativa das pessoas. Porque se você não tiver expectativa das pessoas, você não vai se frustrar. Porque elas podem te decepcionar e provavelmente vão te decepcionar. Mas a dor, tu não vai sentir. Tu não vai sentir. Elas vão nos decepcionar quando não atender nossas expectativas. Mas se eu não espero nada de você, e você não espera nada de mim, não vai ter ferida. Por quê? Porque eu não vou me decepcionar com você. Porque eu não espero de você. Eu tenho um compromisso comigo, com o Senhor, de entregar e ser semelhante a Jesus. O meu processo de crescimento e maturidade não pode depender de você. O seu processo de crescimento e maturidade não pode depender de mim nem de ninguém. É de você. Então não cria expectativa de ninguém. Meu pastor é maravilhoso, até um dia que eu te decepcione. O meu esposo é maravilhoso, a minha esposa é maravilhosa, meus filhos maravilhosos, até um dia te decepcionar. Criou expectativa, você vai se frustrar. Você vai se ferir. E a gente se predispõe a nos ofender quando a gente exige comportamento daqueles com quem a gente está se relacionando. Não entregou o que eu queria, você não é o que eu esperava, você não foi uma ovelha como eu esperava, ou eu não fui um pastor como você esperava, e porque você se frustrou com a expectativa que criou a meu respeito, você se ofende. Se ofendeu. E quanto mais esperamos das pessoas, maior a possibilidade de a gente se ofender. Maior
a possibilidade de a gente se ferir. E a maturidade está aí. Guarda por você. Primeira coisa, não crio expectativa de ninguém. Meu compromisso com a minha maturidade é eu fazer o que Deus quer que eu faça, eu ser quem Deus quer que eu seja, e ponto. Quem está à minha volta vai ser beneficiado com o que você tem. E ser inspirado em troca. É fácil? Não, irmão, isso é para gente grande, é para maduro. E Deus me mostrou que eu não estou. Porque eu não queria mais entregar amor para quem não me correspondia. Olha só. Segundo, que eu vejo aqui também, nós não devemos construir muros de proteção. Quando aqui fala, ainda no ponto 1, quando ele fala que o amor de muitos esfriará, o amor de Deus esfriará, a gente permite que o amor esfrie porque a gente cria a expectativa dos outros, tá? A gente cria a expectativa das pessoas. No segundo ponto é não construindo muros de proteção. O que quer dizer isso? Nós, quando estamos ofendidos, quando nós somos mimizentos, quando somos feridos, a gente tende a construir muros para proteger o nosso coração. É assim ou não é? A gente protege o coração quando a gente é ferido. Eu estou ferido, a gente protege o coração para evitar as feridas futuras. A gente não protege nosso coração, a gente quer proteger, porque eu fui ferido, e a última coisa que você quer é ser ferido de novo. Você não quer ser ferido de novo. E porque você não quer ser ferido de novo, o que você faz? Você se blinda. Você se fecha. Então o mimizento, ele é fechado. Por quê? Porque ele não aceita ser ferido de novo. Aí a pessoa passa a ser seletivo. Ele começa a escolher quem são as pessoas que ficam perto dele. Ele não permite que todo mundo entre na sua vida. Por quê? Porque algumas pessoas podem entrar e me ferir. Porque já estou logo vendo que essa pessoa não vai bater muito bem comigo. Aí a gente começa a ter muros de proteção para que ninguém entre na nossa vida. Por isso que mimizento tem grupinho. Mimizento, ele não consegue ser aberto para todo mundo. Ele é aberto para um grupo. Por quê? Porque ele tem medo de se ferir. Então, algumas pessoas ele escolhe com quem ele vai se relacionar. Com medo de ser ferido. Quem está fora do grupinho é sondado para ver se, sabe? Se eu deixo de fora qualquer pessoa que não me deu o que eu queria ou me deve alguma coisa. Por exemplo, passou por mim, nem falou comigo, hein? Passou por mim, virou a cara, fingiu que não viu. Você me deve. Deve o quê? Você devia ter me olhado. Você devia ter falado comigo. Olha, você não me convidou para a sua festa, eu fiquei sabendo, hein? Eu vi no status no Instagram. Você fez uma festa e não me convidou. Vida que segue. Vai ter volta. Esse é o mimizento. Por quê? Porque ele começa a olhar e falar, não me convidou. Passou por mim e não falou. Ou então, fiquei sabendo que falou mal de mim. Ou então, qualquer outra coisa. Saiu e não me chamou, hein? Pô, não chamou. Está entendendo? São pessoas que começam a ver que selecionando, não serve. Mas não serve por quê? Porque o coração é ferido. E se eu me relacionar com você, que saiu sem me chamar, você já me feriu só por isso. Está entendendo que o mimizento, ele começa a qualificar as pessoas. E aí, geralmente ele se reúne com um monte de gente que também é ferido. Aí já viu, né? Só abre a vida para aqueles que eu acredito estão do meu lado. Quem não está do meu lado, quem não está comigo, quem passa por mim não fala, quem abaixa a cabeça, quem vira o olho, não fala comigo, não está comigo. Se você é assim, deixa eu te dizer uma verdade que Deus disse para mim: tu é mimizento. Tu é mimizenta, tá?
Não fica com raiva. Aliás, fica com raiva, porque eu também fiquei. É meu exemplo. Você está ferido, está ferida, e porque está ferida, está se fechando, não permitindo a reconciliação, não permitindo o amor de Deus fluir na sua vida. E em geral, as pessoas que estão, do nosso lado também são pessoas que são feridas. Aí, meu irmão, o ferido, quando encontra com gente de ferida, aí é aquela lambeção de ferida. A gente começa a criticar tudo, aí tem para criticar, e critica um, ainda mais quando a gente encontra alguém, virou a cara para você? Virou para você também? Ih, virou para mim também. Aí já era, irmão. Já era. Grupinho do ódio. Porque não somos maduros, criamos expectativas, não foi atendido, e porque não atende, a gente se fecha. Não aceito qualquer pessoa na minha vida. Na verdade, sem que a gente perceba, esses muros se tornam prisões. Em nome de Jesus, você precisa ser liberto. Liberto desse sentimento de criar nos outros essa suspeita de que não gostam de você. Porque isso é um muro que você se protege para não deixar ser liberto. Tira do teu coração isso em nome de Jesus, para que você experimente uma libertação verdadeira. Senão você não cresce. Não cresce. Porque pessoas ofendidas, elas direcionam sempre seu foco para dentro de si, do que fizeram comigo. E aí eles se tornam introspectivos. Eles se protegem. Sabe? Pode perceber, é gente que vai proteger os outros sem saber da verdade. Ele vai proteger todo mundo. É o do grupinho? Dá a vida por esse grupinho. Ainda que você tenha errado. Tu errou? Errou, mas eu vou estar contigo na voadora junto com você. Por quê? Porque eu também sou seletivo. Sabe, irmãos, isso aí é uma espécie de infantilidade, imaturidade. Nós precisamos crescer nisso. Não deixar a nossa força ser consumida por essas coisas, porque a gente não quer correr risco. Só em correr risco de não ser correspondido, só correr o risco de não ser ferido. Não quero me expor, eu vou me aborrecer. Quantos já vezes você ouviu isso? Eu não quero nem me expor, porque se eu for, vou me aborrecer. Esse comportamento, se eu não for, vou me aborrecer, é o seguinte: eu não vou me expor, eu vou me blindar, eu vou me proteger meu coração para não ser ferido de novo. Exatamente. Agora deixa eu te dizer para você, você está achando que está tendo cuidado e cautela. Você acha que está tendo cuidado de se proteger a minha saúde emocional. Beleza, mas não se esqueça de que por trás desse desejo de proteger sua saúde emocional, você está criando um muro que não te permite viver o amor de Deus. Porque o amor de Deus envolve riscos. Risco de não ser aceito. Risco de não ser correspondido. Por quê? Porque o amor de Deus é doador. Não é o amor que quer retribuição, é o amor que quer doar. Se eu não estou me arriscando em doar para você o meu amor, sem correr o risco de você não gostar de mim, eu não vou doar meu amor. É o que está acontecendo hoje em dia. A gente não se permite porque tem medo de não ser correspondido. Só que o amor incondicional dá às pessoas o direito de ferir. Foi o que Jesus fez. O amor de Deus incondicional permitiu que as pessoas também o ferissem. E tudo bem, faz parte disso. A vida, ela não pode se sustentar se for retida. As pessoas hoje estão como uma represa, estão como muros, e não conseguem demonstrar amor. Por quê? Porque tem medo de serem ofendidas. Sabe quando você estuda o Mar Morto, né? Qual é o lance do Mar Morto, né? É porque o Mar Morto, os rios desaguam no Mar Morto, mas ele não deságua para lugar nenhum.
E a concentração da salinidade fica muito alta e não existe vida naquele lugar. Por quê? Porque não tem para onde escoar. Sabe? E isso é um princípio. Se não tem para onde escoar, está retendo. E tudo que é retido é morto. Tem pessoas que estão mortas porque estão retendo o amor. Porque se eu me lançar, se eu decidir ser quem eu sou, eu vou me ferir. Porque não vão gostar, vão reclamar, e eu vou ficar chateado, sabe? Ou seja, a gente, em vez de buscar a libertação, a gente busca a prisão, de não se permitir amar. Então, quem é mimizento é alguém que recebe vida, mas porque tem medo de ser ferido, não libera a vida. É o mar morto. Recebe vida, recebe bênção, recebe carinho, recebe amor, mas porque tem um medo de não ser correspondido, eu não dou. E porque não dou, eu retenho. E quem retém, tudo que vem ali fica retido, estraga. É o mar morto. Jesus, ele fala sobre isso. O Novo Testamento descreve esse muro como fortaleza. Fortaleza. É uma fortaleza que a gente cria. E não cresce. Mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, vai projetar aí, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4, diz assim, ó: as armas com as quais nós lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 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 Versículo 5, bota aí. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Olha só o que está falando. A gente destrói os argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, você quer conhecer a Deus, receber o amor de Deus, mas começa a se levantar contra você situações para você não conhecer a Deus. Se eu não conheço o amor de Deus, eu não dou o amor de Deus. Existe uma fortaleza que impede de eu conhecer a Deus, o conhecimento de Deus. E a gente leva cativo todo o pensamento para tornar obediente. Ou seja, é o que falamos domingo. Eu vou pegar meu pensamento e falar, cara, eu vou fazer, é o que eu fiz, é o que eu decidi para deixar de ser mimizento. Eu vou levar o meu pensamento para ser cativo a Deus e vou obedecer. Ou seja, eu vou continuar fazendo bem, eu vou continuar semeando no Espírito, mesmo talvez não querendo, eu vou obedecer, porque eu sei que vai ter colheita lá na frente. Eu estou destruindo as fortalezas. E está dizendo, a luta não é carnal, filho. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. Você precisa acreditar que Deus tem poder para libertar você. Deus tem poder para libertar você. O conhecimento da palavra de Deus, sem amor, ela destrói, por causa do orgulho. Você pode ver que quem é mimizento, raiz mesmo ali, ele usa a Bíblia para condenar os outros. Ele usa o legalismo, a Bíblia, para poder falar do que o outro faz de errado. E aí, quando a gente fica assim, ao invés de a gente se arrepender, pedir perdão, Senhor, eu não consigo perdoar, Deus, não consigo ser assim, me arrependo, Senhor, do meu pecado, me arrependo, Senhor, de ter semeado na carne, me arrependo. Ao invés de falar isso, a gente fica justificando, criando uma atmosfera que capaz de nos deixar sermos enganados. Estamos sendo enganados, acreditando que estamos felizes com Deus. Olha, eu sou aqui, estou aqui com Deus, estou aqui na igreja, sou espiritual, mas você está sendo enganado, irmão, porque teu coração está fechado. Você não consegue amar o outro, você não consegue amar sem receber em troca. Aí Jesus fala no texto que a gente leu, muitos serão enganados
muitos serão enganados nos últimos dias. Jesus nos adverte nesse texto de Mateus 24, se levantarão falsos profetas, e logo em seguida ele fala, muitos vão se escandalizar, enganarão a muitos. Quem são os muitos que os falsos profetas vão enganar? Quem são? Os mimizentos serão enganados. Quem é que vai se enganar pelo falso profeta? Aqueles cujo amor de Deus esfriou por causa da maldade. A maldade das pessoas deixa a gente frio. Isso é fato. É fato. Você não acredita mais em ninguém. Você pega uma irmã que foi fiel ao seu companheiro, casou, o marido traiu ela e largou ela. Aí ela casa de novo, constrói uma família de novo. Acontece o quê? O marido vai e trai ela e foge de casa com outra mulher. Aí ela vai tentar a terceira vez, já constrangida de casar pela terceira vez, e a terceira vez acontece o quê? Um adultério. A primeira pensamento que a gente tem é o qual? A mulher não presta, não é possível, isso é muito ruim, porque ninguém para com... Não, irmão. Esse é o pensamento que a própria mulher constrói. Que quem foi infiel foi a outra parte. Pô, mas ele errou, o outro errou, Pergunta se essa pessoa, se ela acredita num próximo homem. Aí ela se relaciona com um homem de Deus, mas ela vai ficar sempre com o pé atrás com esse homem de Deus. Por quê? Porque a maldade que fizeram com ela esfriou o coração. E tem um monte de gente assim dentro da igreja, porque o mundo massacrou, e quando não, a igreja massacrou, porque a pessoa que fez o mal era da igreja. E agora tem um monte de gente ferida. O que ela tem que fazer? É para você se libertar, ser liberto. Porque se ela não se libertar, ela não vai amar como Jesus quer que ela ame, ela não vai ser quem ela é, porque o medo de ser talvez traída ou de nunca mais casar chegou no seu coração. E tem um monte de gente que conta situações, medo de arriscar, medo de ser isso, tem um monte, porque isso faz com que aprisione. E por último, irmão, nós, para deixarmos o mimimi com os dias contados, nós não podemos nos permitir ser enganados. O falso profeta que Jesus fala aqui, que enganará muitos, ele diz lá no capítulo 7, que são lobos com peles de ovelhas. Quando diz que são lobos disfarçados de ovelha, o que está querendo dizer para nós, gente? É muito simples. Esses lobos estão onde? Onde as ovelhas estão. E onde as ovelhas estão? No aprisco do Senhor. Então, onde estão esses lobos? No nosso meio. No nosso meio. E como é que a gente identifica os lobos misturados, disfarçados, vestidos de ovelha? Não é pelo conhecimento, nem pelo que ensina, é pelo fruto, gente. É pelo fruto que entrega. Pelos frutos conhecerão a árvore. É pelo que é o fruto que dá. Eu posso ensinar aqui a você, eu estou te ensinando a palavra de Deus, mas isso aqui não é fruto. Você só vai conhecer fruto meu se você se relacionar comigo. Quem se relaciona comigo vê frutos. Aí decide se é ruim ou se é bom. Agora não é pelo que eu ensino, não é pelo que a gente diz. Vou para o monte, vou para a vigília, vamos para não sei aonde, vamos para a roda do fogo. Tudo isso, gente, não mostra o falso profeta. Não mostra. Porque ele está exatamente nesses ambientes. Vai para o monte? Está lá também. Vai para a vigília? Está lá também. Por quê? Porque o lobo está onde as ovelhas estão. Como é que a gente vai discernir então? Com fruto.
Porque o lobo, gente, ele nunca vai gastar sua energia contra ovelhas saudáveis. O lobo, ele vai gastar o seu tempo exatamente com as ovelhas feridas. As ovelhas feridas são mais fáceis. Já percebeu? Você não gosta de fofoca. Você não gosta. Aí vem um fofoqueiro, vai falar com você. Olha, a Carla aqui, não sei o que lá, a Carla. Aí você não gosta de fofoca, o que você faz? Irmão, peraí. Eu vou lá chamar a Carla. Eu sou testemunha. Você fala isso na frente dela. Não, eu não quero contenda entre os irmãos. Eu não quero contenda. Não, irmão, você vai sustentar o que você falou. Você falou contra a nossa irmã? Então vamos lá. Eu estou aqui, você sustenta o que você fala. Não, irmão, por favor, não vou fazer isso. Eu não quero contenda, não quero. Aí vai embora. Pergunte se ele vai te escutar outra fofoca. Não vai, porque sabe que você vai querer confrontar. Agora dá ouvido. É mesmo, a Carla, eu sabia que tinha alguma coisa na Carla. Essa alegria dela não é normal. Ela não está pura. Sabe? Cara, quem dá ouvido vai alimentar. O lobo sabe quem é a ovelha frágil. O lobo sabe quem é a ovelha que dá crédito, que está doente, que é ferida. Ele não vai pegar a ovelha saudável. Ele vai passar longe. Tá, vou, calma, espera. Falta 5 minutos. Está acabando. Sabe por quê, irmão, eu falo isso? Porque o lobo, ele nunca vai incentivar o poder de Deus na sua vida. E eu termino, bota aí, irmão, antes de você ficar me expulsando, bota aí 2 Timóteo, capítulo 3. Bota aí, para te terminar. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, passa. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham a aparência de piedade, está falando de quem? Dos lobos. Embora tenham a aparência de piedade, negam o seu poder. Afastem-se desses também. Paulo está falando para Timóteo, essas pessoas que têm aparência de piedade, elas não usam o poder da piedade, elas negam o poder, elas negam o poder de Deus. São pessoas irreconciliáveis. Por quê? Porque elas não acreditam que Deus pode torná-las perdoadoras. Ela não acredita que Deus pode tornar essa pessoa livre de amar a todos sem distinção. Ela não acredita que ela pode andar de face levantada e olhar todos nos olhos e abraçar a todos sem distinção. Ela não acredita nisso. Ela nega o poder de Deus para isso. E porque ela nega, ela tem a aparência da piedade, mas nega o poder de Deus, nega o poder de serem bênção na vida dos outros, não acredita no poder de Deus, é apenas aparência. E eu concluo com a conclusão do próprio apóstolo Paulo. Se você está ofendido e não consegue perdoar, e se recusa a se arrepender por esse pecado, qual pecado? De não perdoar, você ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Você está no engano e tem confundido as pessoas com seu estilo de vida. Eu estou falando que tem gente que está assim, mas não sabe que está assim. E o que Deus está te mostrando hoje é que você pode estar assim e não sabe que está. A primeira coisa, a gente não se assume nisso. Sabe, independente de qual seja a situação,
o seu fruto pode contar uma história diferente. Pessoas que trazem fontes de águas amargas e não trazem a verdade, porque não sabem que estão sendo enganadas. Eu estava me enganando quando eu comecei a medir o amor que eu entregava a uma pessoa que só me feria. Aprenda isso hoje, é sutil. Satanás cria uma esfera, um ambiente espiritual para você acreditar nesse engano, que você pode viver sem precisar perdoar todo mundo. Isso é uma mentira de Satanás. A verdade é uma só: você não quer entregar o amor de Deus para as pessoas. Por quê? Porque a maldade esfriou teu coração. Feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar por você. A minha oração, irmão, é que hoje seja um dia de libertação na sua vida. Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente não, porque eu quero deixar você muito à vontade. Mas eu queria que você tivesse uma plena consciência clara hoje, de que eu preciso ser liberto. Eu não consigo lidar com todo mundo. Eu não consigo, dentro da igreja, ter comunhão com todo mundo. Tem gente que onde senta eu saio. Você é mimizento. Você está sendo enganado. Você pode acabar negando a eficácia do poder de Deus. Você não vai crescer, você não vai ser maduro, vai ser inconstante. Você pode estar classificado na galera que vai ser enganada nos últimos dias, na galera que vai ter o seu amor esfriado nos últimos dias. Ser classificado na galera que está semeando na carne e que não vai colher para a vida eterna. O sarrafo é lá em cima mesmo. Por isso que eu fiquei chateado. Pai, em nome de Jesus, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pai, a tua verdade nos confronta. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, Senhor, mas uma coisa nós queremos deixar: o coração aberto para o Senhor transformar. Foi essa oração que eu fiz com o Senhor. Eu não sei como é que vai ser isso, Deus, porque minha carne diz uma coisa, mas meu espírito quer obedecer. E eu decido obedecer ao Senhor, de perdoar, de amar sem olhar a quem, de decidir ser maduro, não criar expectativa de ninguém, Senhor, não se ofender facilmente, e principalmente, Deus, Senhor, não permita que a gente seja enganado, que o lobo, ao olhar para nós, bata em retirada, porque aqui ele não vai achar espaço, aqui ele não vai achar lugar. Que as nossas feridas e as nossas dores nós lançamos sobre a cruz de Cristo nessa hora. Por isso pedimos o teu bálsamo nesse instante, no nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém e amém. Fique de pé, nós vamos dar a bênção apostólica. Eu sei que tem um monte de flamenguista querendo ver o jogo. Levante sua mão. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e para sempre. Amém e amém. Vá em paz. Boa noite. Até domingo.